Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos fazer o método 2 de remoção de acentos. Se você não acompanhou a aula anterior, observe o card que vai aparecer aqui na parte superior, no cantinho aí direito da sua tela, um link para a aula anterior, o método 1, onde nós criamos um botão para fazer a remoção dos acentos. Nessa aula nós vamos usar o método 2. E na minha planilha matriz, caso você não tenha visto ainda o início da outra aula, o que nós vamos fazer é usar a planilha método 2 e criar aqui uma coluna, e nessa coluna nós vamos chamar uma função personalizada chamada remover os acentos e indicar a minha célula. Quando clicar sobre ela duas vezes, veja que todas as palavras acentuadas foram removidas através do uso de uma função personalizada. O que nós vamos fazer é criar justamente essa função para ajudá-lo. Você vai baixar a planilha 238 aula que está disponível ali no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br. Procure o botão Downloads na tela inicial e depois de colocar o seu e-mail, você vai encontrar lá uma aba chamada Diversos. Use o Ctrl F no seu navegador para localizar por tema, é mais simples. Agora vamos lá. Para que eu possa fazer a remoção no método 2, nós vamos pressionar Alt F11 e nós vamos inserir na nossa planilha, nós não vamos começar a codificar direto, nós vamos inserir um módulo. E esse módulo nós vamos chamar aqui de ferramentas. Não aparece a janela de propriedades, basta clicar sobre o nome do módulo e pressionar a tecla F4. E agora a gente pode substituir isso aqui para ferramentas. Para que uma function esteja disponível na planilha, nós precisamos então colocar um código aqui para criar a nossa function. E aí a nossa function ela vai ter uma estrutura muito parecida com o que gravamos na aula passada. Você vai ver. Se você achar que essa aula está muito rápida, faça pequenas pausas, escreva o código que está na tela e tente entendê-lo. Se não conseguiu, volte de novo e faça o processo novamente. Vamos começar a codificação da nossa function. Vamos começar definindo aqui o nome, né? Eu preciso dizer function, porque eu estou criando uma função que vai se chamar remover os acentos. Essa function que eu estou criando é exatamente o nome que vai aparecer na minha planilha. E essa function vai receber aqui um argumento texto do tipo string. E o retorno dessa function também vai ser uma string. Agora o que nós vamos fazer é definir as variáveis din v com acento, vai ser do tipo string, din v sem acento, vai ser do tipo string também. E depois a variável a, que vai servir para nós utilizarmos o loop do tipo integer, e a vposição, que é a mais importante, onde nós vamos localizar em que posição está o acento dentro da nossa string. Legal, agora nós vamos inicializar a nossa v com acento. A nossa variável v com acento, ela vai ter uma chave com todos os caracteres acentuados. Então eu vou ter o A e o acento agudo e o A minúsculo acento agudo. A crase e o A maiúsculo, a crase e o A minúsculo. Depois, o trema e o A maiúsculo, o trema e o A minúsculo. E assim por diante. Para facilitar, lá na aula, na planilha que você baixou na aula anterior, você vai conseguir baixar a string já completa. E uma dica, você vai ter que criar a outra variável v sem acento, utilizando os mesmos caracteres que você utilizou na linha de cima, só que sem os acentos e na mesma posição. Você não pode colocar, por exemplo, o C cedilha aqui fora dessa posição, pois na hora da substituição ele vai usar a mesma posição. Eu tenho o C cedilha maiúsculo e o C cedilha minúsculo. Caso você queira também substituir aqui o underline, basta colocar o underline e deixar um espaço lá na string de baixo. Se você quer substituir o hífen, você pode deixar também um outro espaço ou colocar o caractere que desejar. Se você tiver pipes e quiser substituir, então você pode ir fazendo a colocação dos caracteres, pois a nossa rotina vai fazer a substituição de todos eles. Agora que nós já temos a nossa string, nós vamos criar um for, vai ser igual a 1 até o tamanho total do vtexto. Lembrando que essa variável vtexto é a nossa entrada da function que vai ser dada lá na planilha.
E agora nós vamos usar a variável vPosição. vPosição vai ser igual ao retorno da variável da instrução instr. Instr significa que eu quero pesquisar um texto dentro de uma string. E nós vamos começar pesquisando lá na nossa string v com acento, se ele vai encontrar o mid do vtexto, posição A, que é a primeira posição no primeiro ciclo, primeiro caractere. Se a variável vPosição retornar 0, significa que o acento ou a letra que nós procuramos aqui, uma posição por vez, não tem acento. Então ele vai retornar 0. Quando nós retornarmos um caractere acentuado aqui, automaticamente esse caractere acentuado vai ser buscado aqui na nossa string e ele vai falar qual é a posição dela, guardando essa posição na nossa variável. Quem me ensinou essa técnica aqui foi o Derlídio, lá do canal Expoint Zero, quando trabalhamos juntos. Valeu, Derlídio. Então, se a posição for maior que 0, significa que nós encontramos o caractere acentuado. Então, nós vamos fazer o tratamento através da sobreposição. Então, eu vou pegar aqui que a minha variável vtexto vai ser igual a um replace, que é o comando de substituição do VBA. Primeiro argumento é a expressão que tem o texto que eu quero substituir, então é vtexto. E nós vamos colocar aqui um underline para escrever na linha de baixo o segundo argumento. O segundo argumento é encontrar uma string. Então eu quero encontrar lá na minha v com acento a posição que nós retornamos anteriormente, um caractere. E aí, nesse caso, nós já sabemos que esse segundo argumento ele vai encontrar o caractere acentuado e depois ele vai substituir pela variável v sem acento na mesma posição um caractere. Terminamos a nossa função. Agora que ele vai fazer o next, nós como precisamos retornar isso para a nossa célula, sempre que você criar uma function, o nome da function vai ser dado no final do processo como retorno. Então, o nome da função vai ser igual ao vtexto, que é a nossa variável que tratou o texto na nossa rotina. Está pronto, vamos depurar o código, não há nenhum erro, então nós vamos minimizar. Se você tentar pressionar o F8, você vai ver que não é possível depurar uma function. Eu vou colocar um breakpoint na primeira variável, e nós vamos inserir uma coluna aqui do lado de produto e nós vamos fazer aqui a nossa fórmula. Eu vou colocar aqui na célula C2, igual remover os acentos. Se o nome apareceu aqui embaixo nessa caixa de contexto, você fez tudo certo. Se ele não apareceu, eu revejo o código da function e baixo a minha planilha matriz depois dela ser liberada. Então, remover os acentos. Como ele precisa de um argumento, que é o nosso produto, eu vou colocar aqui e vou dar um Enter. Você vai ver que agora sim, nós entramos no modo de execução e eu vou ver como ele vai funcionar passo a passo. Variável com acento, ele colocou a minha string toda, e a minha variável sem acento, ele fez a mesma coisa. Nesse caso, quantas letras tem? Nós temos 18 letras nessa célula B2. Ele vai procurar a primeira letra, quando nós temos a instrução MIDI. Eu tenho várias aulas sobre a função MIDI aí no YouTube. Então, quando pesquisamos a função MIDI, você vai ver que o primeiro caractere é a letra C maiúscula. Então, ele vai procurar se existe esse C maiúsculo com acento. Como a variável vPosição retornou 0, então não encontrou o acento. Ele vai para a próxima letra. Nesse caso, como ele não há nenhuma letra acentuada aqui, eu vou dar o F5 e nós já vamos ter o resultado na nossa célula plotado corretamente. Quando não há acentos, ele vai praticamente repetir o mesmo conteúdo. E se eu copiar essa função aqui para o lápis de cor, você vai ver que ele vai entrar de novo na nossa estrutura. vTexto, que é o argumento de entrada, agora é lápis de cor e o segundo caractere é acentuado. Então vamos ver o primeiro ciclo. O MIDI da primeira letra aqui, qual vai ser? A letra L. Não tem acento, então ele não vai fazer nada. Mas na segunda posição, se nós olharmos aqui em instrução MIDI, ele vai retornar o A com acento agudo minúsculo. E a função instr vai localizá-lo na posição 26 do nosso string com acento. Se a posição é maior que 0, então ele vai pegar o meu texto e vai dar um replace, substituindo o A acentuado aqui nessa linha pelo A não acentuado nesse argumento. Agora eu posso pressionar o F5 e o processo foi feito novamente para esta função. Se você quer copiar isso para todas as demais,
basta clicar na célula e clicar 2 vezes sobre a alça de preenchimento, que a função vai ser copiada para todas as linhas da sua planilha. E aí está tudo pronto. Se eu quisesse substituir, por exemplo, aqui, digamos que eu tenho um hífen na minha célula e quero trocar o hífen também, você pode adaptar o seu código colocando um hífen e eu vou substituí-lo aqui por um espaço. Quando atualizar essa minha célula, você vai ver que ele vai remover o hífen e vai colocar um espaço no lugar. Simples assim. Se você quisesse remover agora esses espaços adicionais, você poderia utilizar o comando trim lá na nossa variável de texto. Há uma série de recursos como um replace de dois caracteres e outros itens ainda adicionais. Perceba então que você pode usar o mesmo código que criamos em um botão para criar uma função de uma forma ainda um pouco mais simplificada. Você pode criar as suas próprias funções personalizadas no Excel de uma forma muito simples. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido. Não se esqueça, deixe o seu like, curta esse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Grande abraço e nos vemos então nas nossas próximas aulas. Até lá!